A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. Trinitarismo. Foi aí, pois, que nasceu o trinitarismo de Krishna, Brahma, Shiva, Vishnu, conhecido no Egito por Osíris, Íris, Horus, e por fim no catolicismo por Pai, Filho, Espírito Santo. Pois no primitivo cristianismo nem Jesus, nem Pedro e nem João, nem Tiago e nem Paulo jamais cogitaram essa trilogia, no sentido de ser o Espírito Santo uma das três pessoas de Deus, mas pura e simplesmente uma suposta graça vinda do céu, sugestionada por gestos teatrais. Só em Atos 8, 15 e seguintes é que se encontra esta passagem. Os evangelistas a nada disso se referem. Paulo mesmo sempre foi antitrinitarista. Jesus nunca doutrinou que seu pai, Jeová, tivesse três pessoas distintas numa só, das quais ele seria uma delas. Esse tema foi arranjado pelo catolicismo, de acordo com as crenças pagãs, já adotadas pelos povos de uma época inconcebível, quiçá antediluviana, num tempo dos sumerianos, anterior à Babilônia, em que os cabiras representavam a trindade por Ea, Pai, Star, Mãe, Thanos, Filho. Os órficos da Grécia chamavam essa trindade Axer, Pai Celeste, Axiokersa, Mãe Terrestre, Axiokers, Filhos do Céu e da Terra, aos quais apelidavam de Zeus, Deméter, Dionísio. Nos Mistérios de Eleusis, nota de rodapé. Nota do editor. Acerca do assunto, sugerimos a leitura de Ritos e Mistérios de Eleusis, de Dudley Wright. Madras, editora. Retornando ao texto. Nos Mistérios de Eleusis, a ordem é outra. O pai é Dionísio, a mãe Deméter e Axos o filho. Na antiga Canaã era Baal pai, Astarté mãe, Adonis Eshmun filho. No Egito, como já vimos, Osíris é pai, Ísis é mãe, Horus o filho. Porém, mais tarde, por circunstâncias que seria fastidioso descrever, Osíris passou a ser filho. Na Índia é Brahma pai, Shiva mãe, Vishnu filho. Os indianos, personificando a soberana potência de Deus, como sendo sua esposa, fizeram com que daí saíssem três filhos, com poderes, um de criar, outro de conservar e outro de destruir. Nota de rodapé. Nota do editor. Brahma construtor, Vishnu mantenedor, Shiva destruidor. Na China, ele ainda é Brahma pai, Shiva mãe, Buda filho. Na Pérsia de Zoroastro era Osmode pai, Arimã mãe, Mitra filho. Na primitiva Germânia era Wotan, Friga, Dinar. Na China, a trindade divina é representada por Y, Wei, Tao, que corresponde à unidade absoluta, a existência universal, a existência individual, ou seja, a teogonia, a cosmogonia e a androgenia. Tao significa via, caminho, é a base do taoísmo. Jesus dizia: eu sou o primeiro e o último, o Tao, última letra hebraica, eu sou o caminho. Para Furri, ela se compunha de Qi, Xin, Shen, ou seja, os princípios espiritual, material e animal. Os druidas já conheciam uma trindade em Abred, Gwynplaine, Sagan. Jesus disse: onde estiverem três reunidos em meu nome, aí estarei. O catolicismo submeteu essa frase a um torniquete do qual extraiu o dogma da trindade. Muitíssimos séculos antes havia povos do norte da Europa cuja única oração era a seguinte, pronunciada com os olhos no firmamento, o do meio de mãos dadas aos outros dois, cujos braços livres se erguiam e abaixavam em ritmo. Sois três, somos três, tende piedade de nós.
Só depois de muitos séculos e de intermináveis discussões entre os bispos romanos foi resolvida a questão de ser Jesus uma das três pessoas, no Concílio de Nicéia, no ano de 325, presidido pelo imperador Constantino, que impôs esse dogma pelo terror, tendo feito correr muito sangue, conforme veremos no artigo Dogmas. Deixa, portanto, de ser obra teologal para ser obra arbitrária. O primeiro homem que introduziu na Europa a ideia da Trindade, oriunda de vários povos antigos, como se vê, foi o filósofo grego Timeu de Locris, no século IV a.C., em sua obra Alma do Mundo, copiada de Orfeu, que a recebeu do Egito e que apresentava Deus sob o emblema de uma trindade misteriosa com 3 nomes. Se tudo isso não é plagiar a antiguidade, então está certo. Por aí se vê, pois, que o Brahmanismo, religião de Krishna, já era a quinta superposição sintética da protossíntese, citada por João e por vários pais da Igreja, dos quais Santo Agostinho, que a chamava de religio vera, e não como vulgarmente se faz crer nas camadas menos letradas, religião criada do pé para a mão, com um deus manipanso e vários deuses de menores categorias, que aliás não é a divindade bramânica, nem mesmo búdica, introduzida mais tarde na Índia, pois Brahma não é representado por nenhuma, mas pelo termo Brahman, Deus Supremo, ser insondável. O Brahmanismo oculta em seus símbolos milenários a primitiva religião da humanidade, revelada por Jesus como Verbo Criador, aos primeiros patriarcas. Jesus Rex Patriarcharum, dizem as ladainhas, com algum fundamento tradicional, quando estes, ainda não viciados por uma série ontológica de fatos e crimes e na pureza de suas almas, estavam aptos a receber a revelação. E essa religião já era a atual cristã que Jesus veio reimplantar na terra, mas saturada de budismo e mosaísmo, que Paulo destruiu e que o catolicismo ainda mais anarquizou, introduzindo-lhe a política. A primitiva China, aceitando mais tarde parte dessa síntese, Brahma Shiva, proposta por Furri, pai da graça, nome que Kakyamuni adotou quando retirou-se da Índia com seu colégio sacerdotal. Composto de 100 famílias, foi colorizar o Huanghu, Rio Amarelo, descendo pelas nascentes do Yangtze-Kiang, antes do dilúvio de Yao, conforme relatam os livros. Nota de rodapé: James Legge, Chinese Classics, tomo 3, parte 1, página 189. Retornando ao texto: e onde reinou 3.253 anos antes de Cristo, não pôde, contudo, adotar o terceiro nome de Vishnu, por já possuir a China uma síntese divina representada no termo Buda, daí o budismo, Brahma, Shiva, Buda. E por que Buda? Como já existia este nome na China, quem era esse Buda? Muito longe também iríamos se tivéssemos de citar a imensa literatura de verdadeiros sábios que aprofundaram o budismo. Mas basta dizer que no Peru foi achado esse termo gravado nos rochedos pré-históricos e que esse nome já era conhecido entre os astecas, na Escandinávia e pelos germanos, pronunciado conforme os dialetos, como Uda, Budan, Batan, Votan, Odin, Udin, Uda, Buda, Buvi, Buva, etc. Os japoneses do Antigo México pretendiam descender de Votan, Votan, Vatan, e até na síntese divina da raça vermelha eram Sva e An Buva, que significa ser existente por si próprio. Eis a origem religiosa do trinitarismo, muito superficialmente estudada, pois ela encerra igualmente a questão dos 3 estados da matéria.